Então, começando, primeiro a gente tem aquela luz ilimitada e a gente tem um movimento que a gente chama de tzim tzum, que é Deus contrai toda essa luz num ponto único, né? Ele vai ser a primeira causa de tudo. E depois vai expandir essa luz com a criação. Então, quando ele contrai, ele forma ali Keter, que é a coroa. Keter significa coroa, e é até curioso, porque Keter ela começa com Kaf, que significa literalmente palma ou ovo. Então, é como se ele estivesse concentrando tudo, um ovo debaixo da palma da sua mão. E como Keter significa coroa, coroa que vai coroar um Deus, você lembra aí que quando Deus é coroado, ele é ungido com o movimento, com as palmas da mão ali. Enfim, você vai ter esse número 1, que é Keter, é a coroa, que a experiência dessa esfera é a experiência da união com a divindade, é a experiência do uno. E o trabalho dela é a realização da grande obra. Você está ali uno com Deus, realizando a grande obra de Deus, né? O Theos Orgon, a teurgia, a obra divina, né? O Opus Dei, a obra da divindade. Então, Keter ali, o número 1, como eu falei, é uma nova gramática, é um novo vocabulário, são novas letras, é algo que, conforme você estuda a Cabala, você vai se acostumando, mas isso é só uma palestra introdutória, então não vou me aprofundar tanto assim no estudo das letras e das emanações. Mas, enfim, o número 1 é a unidade, ele é o primeiro movimento, que é o movimento de contração, dentro dele tudo é uno, e tudo existe na mente do uno. Deus, ele é a origem, né? Ele é a causa primordial de todas as coisas nessa contração divina. Então, você vai ter o tzim e o tzum, que é esse movimento de contração e expansão. Então, antes tinha que tudo era Deus. De repente, Deus é algo uno. Então, algo ficou do lado de fora. Esse lado de fora, em comparação, se um é o branco da concentração da luz divina, você gera uma área de sombra, que é Rockma, que é a sabedoria. Rockma, ela é vista como o caos, né? Ela é vista como caos no sentido da possibilidade de múltiplas existências ali. Ele é o primeiro movimento da criação. Alguns vão dizer que Deus espelha a si mesmo. Outros vão ver isso, diferente do Tzim Tzu, como o mito de Sofia, onde você tem Deus e algo emana primariamente de Deus, que seria essa grande mãe Sofia, que faz parte do mito gnóstico. Por isso que eu disse que dentro de cabala cristã você vai muitas vezes se aproximar do gnosticismo. Mas é um movimento de separação. Onde você tinha antes a luz ilimitada, você tem agora a unidade e essa separação para você ter a sabedoria. Você só ganha sabedoria quando você faz distinção entre as coisas. A sabedoria é a capacidade de você distinguir entre as coisas e achar na distinção dessas duas coisas o melhor caminho. Ele está no topo do pilar da misericórdia, ali no pilar das emanações, a gente vai ver esses pilares posteriormente. A experiência divina dele é a experiência da devoção de Deus. É você estar de fora de Deus e você ver o uno e você ser devoto àquilo, né? Alan Moore, no seu quadrinho Prometeia, é um quadrinho que eu aconselho todos a verem. Ele vai exemplificar esse número 2, esse caos das múltiplas possibilidades, como a sedução da deusa Selene, que era uma deusa, uma divindade mãe da natureza, por Pan, né? Que você tem ali uma grande mãe, como se fosse uma Sofia, e você tem ali Pan, que é essa força da natureza, e da união de Selene e Pan vai vir toda a criação, vão vir os mistérios, e ele vai presentear ela com 10 bois, que seriam as 10 emanações. Enfim, é uma forma que o Alan Moore viu, e é um quadrinho que eu recomendo vocês lerem para quem quer estudar cabala hermética. Alan Moore ali, ele fez uma obra primorosa ali em contar o mito. Em seguida, se você tem 2 e você tem esse caos, Deus, então, ele suspira criando. Então, onde tinha um caos de múltiplas possibilidades, você ganha um entendimento em cima da sabedoria de que só pode haver uma possibilidade, né? Então, o universo é criado a partir disso. Então, onde você tinha multiversos, agora você tem um universo sendo criado, vamos dizer assim. Então, ele está no topo do pilar do rigor. E aí você começa, a partir daí do 3, como eu falei, em cabala hermética, tem estudos em que eles vão pegar os 7 pecados ali de Santo Agostinho e as 7 virtudes e vão começar a comparar, né? Então, a experiência divina, a virtude divina seria a castidade. Não uma castidade sexual,
Mas castidade significa você se manter fiel ao propósito e você direcionar suas energias a outro propósito. Quando você não está sendo casto, por exemplo, quando você é infiel em seu casamento, significa que você está direcionando uma energia que era para ser direcionada à sua esposa para outra pessoa, ao seu marido para outra pessoa. Então, você pode ser casto dentro de um casamento. Como? Mantendo ali a tua energia direcionada a quem ela deve estar direcionada. Se é um casamento dentro de uma visão mais moderna, poliamoroso, você vai se manter casto dentro daquelas pessoas com quem você se relaciona e não vai direcionar essa energia para fora, né? E aí o vício relacionado a isso seria a avareza. Se o 3 ela é uma esfera ligada a Saturno, Cronos, né? Saturno é o grande restritor, Deus Saturno. Ele é o que corta, que emascula Júpiter, né? Que é o céu. Ele emascula o céu que cobre tudo e vai ser o primeiro pai da criação, o primeiro regulador divino. Então, se tem essa ação de constrição, de voltar para si mesmo, de fechar, o vício ligado a ele é a avareza, né? Que é justamente você se fechar e você querer guardar tudo ali, fechar tudo dentro da tua casa e não querer que nada saia. Então, você acaba deixando de gastar sua energia com que ela deveria ser gastada e fica com ela só para você. Então, como eu falei, se antes você tinha essa forma sem limite, o 3, binar, ele ganha um entendimento em cima disso, ele limita essa forma. Então, ele faz uma síntese, ligada também a uma justiça. Então, se você for olhar de uma perspectiva hegeliana, né, de Hegel, se você tem Deus, que é a tese, e você tem que é Keter, que é a tese, e se você tem 2, que é Rockmar, que é a antítese, o 3 seria a síntese, né? Equilibrando tudo. Estaria ligado também à grande mãe, né? E a Nossa Senhora, né? Que vai dar luz à próxima esfera, que seria a esfera seguinte que a gente vai trabalhar ainda, que seria a esfera de Júpiter. Mas, enfim, aí você forma a primeira trindade, e todos os mistérios de trindade estão aí, né? Você tem Keter, que é a coroa, que é Deus. Você tem Rockmar, que é a sabedoria, que é essa multiplicidade de visões. E você tem Binah, que é o entendimento que faz a reintegração entre os dois, né? E limita todo esse movimento de expansão para uma criação direcionada. Então, se você tem ali, vamos dizer, por exemplo, uma trindade, né, de Pai, Filho e Espírito Santo, você tem o Pai, que ele cobre tudo, você tem o Filho, que está tentando equilibrar esse princípio de rigor ali, e você tem o Espírito Santo, né, intermediando a figura do Pai e do Filho. Você pode ter Ísis, Osíris e Horus sendo ali a síntese de Ísis e Osíris, que vai dar início a todo o mito egípcio, né? Então, o principal mistério da Trindade está dentro dessa visão supernal divina. E aí, como eu falei, o 3 vai dar parto, vai dar origem ao 4, que é a misericórdia. Porque nada pode ser só constrição. O universo não pode viver de restrição. Então, a gente vai ver sempre esse movimento do pilar da misericórdia para o pilar do rigor, para o pilar da misericórdia. Então, você vai ter que Resed, né? A misericórdia ele vai representar esse rei coroado, que no caso seria Júpiter, Zeus, né? E esse rei coroado, ele vai dar aquilo que é devido a cada pessoa, né? Por isso que ele é misericordioso. Ele dá aquilo que é devido, ele é justo, mas ele também é misericordioso. Ele sabe dar aquilo que é devido no momento certo. A experiência dele é a visão do amor divino, como ele dá aquilo que é devido e ele é misericordioso. A virtude seria a caridade, a beneficência, mas como ele é um rei coroado, né? Resed, que vai dar origem ao movimento a raça dita, né? Essa palavra recede misericórdia, que define a quarta esfera, a quarta emanação. Resed misericórdia vai dar origem ao movimento, possivelmente, né? Um dos mitos é o movimento Hassadita dos judeus, a Cabala Hassadita, que é o movimento justamente você trabalhar esse aspecto da caridade, ver o judaísmo como uma grande religião beneficente. Um judeu Hassadita vai poder falar melhor sobre a religião dele que eu, né?
ele vai promover a coesão desses poderes superiores. Ele, como um princípio quaternário, ele também vai fazer parte ali dentro de Cabala Hermética desses grandes legisladores. Então, dentro do 4, você vai ter não só ali Júpiter, Zeus, mas também os guardadores das leis, você vai ter também Poseidon, você vai ter Moisés, todos esses que guardam as leis, né? E aí você tem uma estrutura de quadrado em que você tem a divindade, você tem ali a primeira emanação, que é Roquemá, sabedoria, Binah, o entendimento. Então, você vê o caminho de coração, o caminho de criação, e você vai ter ali embaixo Resed, a misericórdia divina, equilibrando tudo. É como se fosse o nome divino. Yod, que você tem ali a mão de Deus agindo. Ré, que você tem ali o primeiro princípio feminino. Ré significa janela, né? Então, você tem ali o primeiro imperador divino, a janela, a mão de Deus, indo para uma janela para a criação. Vav. Vav, ela significa prego ou unha. Então, é como se Deus estivesse pregando, prendendo essa criação, ou literalmente ensinando sobre essa criação. E você tem ali depois Reset, misericórdia, seria o segundo Ré, essa janela indo em direção a alguma coisa e abrindo esse conhecimento em direção a alguma coisa, iniciando um novo ciclo, né? Só o que acontece? Essa luz, Deus vai expandindo ela. A gente está naquele movimento de Tzim, Tzum, e a luz está expandindo. E ela expande, e para equilibrar, ela vai para o 5, que é Gevura, também chamado de Din, justiça, e Pahad, em hebraico, que significa medo. A energia aqui divina, a luz divina, começa a se superconcentrar. Porque a partir do momento que você já tem essa criação equilibrada, você põe mais um aspecto que olha para cima e tem essa visão de todo o poder divino. Então, se um lado você tem a misericórdia divina, Gevurah vai buscar a justiça e a severidade divina. Então, ela vai ser uma energia absurdamente destrutiva e ligada aos diversos sacrifícios. Por essa ser uma energia absurdamente destrutiva e ligada a esses sacrifícios, você vai ligar ela também aos deuses dentro da Cabala Hermética, que vai tentar fazer uma linguagem coesiva. Você vai ligar ela aos deuses da guerra. Como é uma energia destrutiva, ela destrói até si mesmo. Então, você vai ter, por exemplo, Hefesto, Ares, Marte. Esses deuses de guerra são ligados a Gevurah, a força, porque Gevurah tem esse aspecto de conhecimento, de visão do poder de Deus, aplicando a justiça de uma forma severa. Dentro da Cabala Luriana, do conto luriano, a gente vai ter um aspecto aqui. Essa estrela, em teoria, deveria ser vermelha, mas devido aos movimentos políticos que a gente tem atualmente, para não ter estresse, eu botei nem piadinhas, eu botei essa estrela em amarelo, não tem problema. Essa estrela, veja cada esfera como se fosse um ponto da estrela, né? Lá em cima, você teria aqui Keter, Roquemá, 1, 2, Binah, 3, Resed, 4 e Gevurah, 5. E o que é a Shevra? Deus, quando cria, as esferas da criação já estão ali. E essa luz já está descendo pelas esferas da criação. Só que quando ela preenche Gevurah, as esferas meio que se rompem e se partem, explodem. E essa luz desce, é como se fosse chuva. Ela se espalha pelas outras esferas em forma de chuva. Então, as esferas passam a se tornar quebradas. As 3 esferas de em cima, para manter uma coesão no universo, elas não se partem totalmente, elas só são danificadas. E a última esfera, que é o reino material onde a gente vive, também é apenas danificada. Mas essa conexão com a divindade ela é quebrada. A gente pode ver isso como, por exemplo, num mito de criação do Gênesis. Você tem Deus, Deus cria Adão e Eva tem Caim e Abel, e aí você tem um acontecimento que parte essa criação judaica. Ou você pode ter Adão e Eva no Jardim do Éden, vivendo em equilíbrio, e você vai ter a serpente que vai promover essa quebra. Você pode ver essa quebra acontece dentro do mito da Torá diversas vezes, né? E dentro da Cabala Hermética você vai ter aí que vai ter essa reinterpretação e que vai ver essas cascas das esferas que só conteriam os vícios, elas vão chamar de clipos, que formariam essas cascas que se reuniriam sem a luz divina.
Só que dentro de uma tradição luriânica clássica, a gente só teria Qliphoth do 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente teria 6 Qliphoths. E as outras esferas, elas ainda existem com a luz divina, mas elas estão apenas danificadas. A missão do trabalho, da grande obra, dentro de uma visão cabalística, seria você restaurar as esferas que estão danificadas, quebradas, e consertar as esferas que estão danificadas, fazendo esse trabalho de reintegração, né? Mas aí, os estudos mais recentes vão ver Qliphoth de todas as esferas, porque todas elas têm uma casca exterior, por mais que ela esteja com a luz divina dentro dela, e que ela não tenha se quebrado, totalmente existe essa casca. Mas isso é um estudo mais aprofundado. Novamente, isso aqui é uma introdução. Então, você tem essa Shevra, que vai chover sobre as outras esferas, iluminar as outras esferas que estariam quebradas, e seria a função da gente restaurar essas esferas. Sumiu um slide aqui, mas, enfim. Você teria a esfera número 6, que seria Tiferet. Sumiu um slide aqui da minha apresentação, mas não tem problema. Devo ter, quando estava fazendo diretário sem querer, a gente vai subindo a idade, a tecnologia vai pregando peça na gente. Mas 6 seria Tiferet. Seria esse 6 aqui, seria Tiferet, que seria o Sol. Tiferet é a esfera do ungido, do Massia, que é justamente aquele que vai promover a reintegração do superior com o inferior. Então, se você tem ali a grande misericórdia divina e a grande justiça divina, 6 é o número do rei, né, do sol, que vai iluminar, né, e vai pegar e botar em ação esses princípios. E vai fazer como se fosse, um reflexo. Se você tem ali em cima o triângulo supernal 1, 2 e 3, você vai ter um reflexo embaixo, mais próximo da gente, que seria uma primeira divindade, que seria o triângulo do 5, 6 e 4, que é o triângulo da gente olhar, que a gente consegue compreender Deus através da misericórdia, da justiça e do 6 de um Messias, um profeta, uma figura superior, que é a pessoa que equilibra esses aspectos de justiça e de misericórdia que traz o amor divino para a gente. Então, dentro de Cabala Hermética, esse 6 poderia ser visto como uma figura, de Hércules fazendo os 12 trabalhos e promovendo ali o equilíbrio dos deuses. A gente pode ver como uma figura de Jesus Cristo dentro da Cabala cristã. Tiferet tem essa visão messiânica solar nela, né? E aí foi o que eu falei, você começa a ver um triângulo supernal, um triângulo lá em cima das características divinas e um triângulo inferior, né, das características divinas dentro do que a gente consegue perceber como ser humano, né? Em seguida, viria o número 7, que seria Netzah, a tradução seria a vitória desse rei coroado, e o texto do Sefer Yetzirah vai chamar que é uma inteligência oculta, é uma inteligência que a gente não percebe. Santo Agostinho ligaria a ela a temperança, seria a virtude, e aí o vício seria a luxúria. No 6, a virtude seria a magnanimidade, seria a capacidade de você inspirar e guiar as outras pessoas, e o vício seria o orgulho, né, no Sol. E no número 7, ele é uma esfera ali, uma emanação, que ele é mais os sentimentos divinos, ele é mais sentimento que razão. Então, por isso mesmo, ele é uma esfera intuitiva, é uma esfera contemplativa, devocional, né? Ela é uma fertilidade passiva, né? Ela está ali aguardando receber aquele sentimento, está aguardando receber aquela bênção da divindade. Aí seriam as grandes mães férteis, seria Maria grávida, seria Oxum, por exemplo, seria Ísis grávida de Horus, né? São essas grandes deuses de fertilidade, essas grandes deuses que portam um bebê, seria esse amor da mãe, né? Então é uma esfera intuitiva, contemplativa, mais sentimental que racional, e que você não conseguiria compreender ela, porque a inteligência dela está oculta dentro dos sentimentos. Você entende ela a partir das sensações e dos sentimentos, e não com a razão. Em seguida, viria a segunda esfera inferior ao Messias, que seria a esfera de Hod, que é o esplendor da luz divina.
Aqui seria a inteligência perfeita e absoluta, a virtude seria a paciência, o vício seria a inveja. É uma esfera que tem menos sentimento. Aqui a inteligência perfeita e absoluta, porque aqui você tem toda a razão de Deus. Aqui você tem o conhecimento perfeito e absoluto da divindade. Dentro do 8 vão estar todos os códigos, os símbolos, vai estar todo o conhecimento intelectual e simbólico. Então, ele vai ser a fertilidade ativa que vai fecundar a fertilidade passiva para gerar alguma coisa. Então, aí você tem todos os mensageiros e guardiões dentro de um conceito de cabala hermética, né? Você vai ter Hermes, você vai ter Exu, você vai ter Tote, os grandes deuses do conhecimento, os grandes deuses que fazem a conexão dos símbolos com esse sentimento da divindade que a gente não compreende, os deuses conectores, os deuses que têm conhecimento, até deuses que teriam aquela característica de trickster, né? Os deuses malandros, que pregam peças, Odin em certos contos, Loki, estariam aqui, né? Zé Pilintra, tudo está aqui dentro dessa esfera de Rod. Se dentro aqui da esfera 8 a gente tem a razão, e dentro da esfera 7 a gente tem a emoção, a gente tem um princípio de dualidade aqui entre razão e emoção. Então, é como se você estivesse pegando um religioso muito devoto e botando em contato com um ateu muito cético. Ou você pode botar aqui o músico, o artista, tendo a inspiração da música, escutando aquela música, e o 8 seria ele pegar essa música e traduzir essa música em uma partitura, em notas musicais que a gente consegue entender. Então, no 7 seria como se fosse a experiência do arquétipo. Arquétipo no sentido junguiano de algo que a gente não consegue entender, mas a gente consegue sentir esse arquétipo. Por exemplo, a figura de Afrodite, do amor, a gente sente o amor. E o 8 seria a gente traduzir esse arquétipo do amor dentro de uma figura arquetípica. O visão da grande mãe Maria, o visão de Afrodite, a visão de Vênus, né? 8 é traduzir essa linguagem que a gente só consegue sentir num símbolo. E aí vai vir o que a gente vai conseguir compreender como divindade, né? Ao mesmo tempo que o Messias é aquele cara que traz a misericórdia e a justiça divinas, né? Que perdoa nossos pecados, mas que pune os pecadores, esse Messias vai ser também aquele cara que traz essa experiência devocional do amor e que vai traduzir essa experiência em códigos, em parábolas, em leis, no mosaico, nos 10 mandamentos, que a gente vai conseguir entender. E aí a gente começa a formar a árvore da vida como a gente conhece, formando lá 2 pilares e o princípio de um terceiro pilar no meio, né? Um pilar vai ser o pilar ou a coluna da esquerda, que seria o pilar do rigor, né? O pilar da força, e do outro lado você teria o pilar e a coluna da direita, que seria o pilar da misericórdia, o pilar da sabedoria. E aí você vai ter dentro do pilar da esquerda atributos como rigor, justiça, constrição, disciplina, conhecimento, busca, e do pilar da direita vai ser expansão, caos, vai ser devoção, caos no sentido de múltiplas personalidades, tudo é aceito, tudo é amor, tudo é intuição, você se entrega a essa experiência divina, né? Então, no pilar da direita seria uma experiência de religiosidade, de espiritualidade, de sentir a espiritualidade, e no pilar da esquerda seria um caminho, por exemplo, de uma universidade, em que você vai buscar, que você vai conhecer. O 7 e 8 estão trocados de lugar, perdão, porque eu estava pensando em falar a cabala de um cara chamado Kumhat. O 8 deveria estar no pilar da esquerda, o 7 no da direita. Com o Hatz vê isso um pouco diferente, mas o 7 deveria estar no pilar da direita. Perdão, foi erro meu aqui quando estava fazendo a palestra. Mas, enfim, então, dentro do pilar da esquerda, como se você estivesse entrando numa faculdade, numa ordem iniciática. Você vai fazer uma prova, você vai começar a conhecer esses códigos e essas disciplinas e esses símbolos, essa linguagem nova dentro dessa faculdade, que a gente sabe que cada área vai ter ali a sua própria linguagem de conhecimento, seja na área de contabilidade ou então no curso técnico, vai entrar em contato com um novo conhecimento, você vai precisar de disciplina nessa área ou nesse novo emprego para você conseguir seguir em frente, e aí, se você tiver rigor o suficiente, você vai ter a sua recompensa justa,
Dentro do pilar da direita, não, é uma experiência religiosa, você vai buscar esse amor, essa entrega, e de acordo com essa devoção, e quanto mais a tua fé, a tua devoção for forte, você vai abençoando e vai subindo.